Deus
Bíblia, juntamente comigo, no livro do médico grego, historiador grego, médico, Lucas, glória a Jesus, capítulo de número 13. Vou falar de uma parábola dos evangelhos. Lucas é o que mais traz parábolas, por isso ele é conhecido como um historiador. Capítulo de número 13, verso de número 6 adiante, até o 9, que diz assim: me acompanhe, eu vou ler. Quem achou, diga: eu vou para o céu. Eu vou para o céu. Quem não achou, diga: eu vou também. Eu também. Não fique para trás, não. Jesus. Diz assim, capítulo 13, verso de número 6. Em seguida, Jesus lhes propôs a seguinte parábola: certo homem possuía uma figueira cultivada em meio a uma grande plantação de videira. Diga: grande plantação de videira. Contudo, vindo procurar fruto nela, não encontrou nem ao menos um. E por isso recomendou ao viticultor: este é o terceiro ano que venho buscar os frutos desta figueira e não acho. Sendo assim, podes cortá-la. Para que está ela ainda ocupando inutilmente a boa terra? Glória a Jesus. O viticultor, porém, lhe rogou: Senhor, deixa ainda por mais um ano, e eu cuidarei dela, cavando ao seu redor e a adubando. Se vier a dar fruto no próximo ano, muito bem. Caso contrário, mandarás cortá-la. Soberano Deus e eterno Pai, eis um momento crucial do nosso culto. É o momento de ouvirmos a Tua palavra. É o momento de ouvirmos o Senhor falar conosco. E nesse momento, Pai, eu peço a Tua sabedoria, a sabedoria dos céus, sobre a nossa vida, para recebermos do Senhor aquilo que o Senhor já tem preparado para nós. Nos dá capacidade, Senhor, para entender, para compreender o que a Tua palavra quer falar conosco essa noite. É em nome de Jesus. Amém e amém. Glória. Vamos ao centro. Fizemos uma leitura. E a leitura que fizemos no verso 7 vai dizer: para que está ela ainda ocupando inutilmente uma terra boa. Aleluias, glória a Jesus. Fico muito feliz em poder, mais uma vez, poder ministrar a palavra de Deus. Eu preparei algumas questões. Eu quero, juntamente com os irmãos, pensar um pouco sobre isso. Eu não tenho, se algum dos irmãos quiser olhar meu celular, eu não mandei nenhuma mensagem para o presbítero Elton, mas ele está no meio da mensagem.
Deus está no controle de todas as coisas. O propósito, como disse o presbítero Welber na sua oportunidade, é de Deus. E Deus tem o seu porquê. Aleluias! Acabamos de fazer uma leitura e vai falar de uma figueira que está plantada no meio de uma plantação de uva. Que gotas d'água um camarada vai plantar numa terra preparada para a uva, uma figueira? E ele não só quer plantar, ele não só manda plantar, cuidar, como ele quer o fruto daquela figueira. Ele quer se deliciar o fruto daquela figueira. Isso vai na contramão, sim ou não? Isso está na contramão. Que doideira é essa? Vamos entender um pouco isso. Glória a Jesus. E eu começo falando a minha ministração seguinte: estar no lugar certo não garante dar frutos. Eu vou explicar. A figueira estava numa terra boa, diz a leitura que fizemos, mas ela não estava dando frutos. Muitos estão na igreja, uma terra boa, a terra onde você ouve a adoração a Deus, a terra onde você ouve testemunhos, onde você vê a palavra sendo ministrada, mas nem todos dão frutos. E vamos pensar um pouco. Estar no lugar certo, na hora certa, com a pessoa certa e na oportunidade certa não garante dar frutos. Eu vou lhe dar um exemplo dentro da Bíblia que se chama Judas Iscariotes. Ele andava com Jesus, ouvia os ensinamentos de Jesus, via o Jesus operar milagres, prodígios e maravilhas, comia com Jesus todos os ensinamentos que os demais discípulos do Senhor Jesus tinham, ele também tinha. Agora me aponta o fruto de Judas Iscariotes. Ele estava no lugar certo, ele estava com as pessoas certas, ele estava na hora certa, ele via a coisa acontecendo, mas dele não produzia fruto. E eu começo a minha ministração falando para você: estar no lugar certo, na hora certa, não é resultado para ter bons frutos. E nós vamos entender um pouco mais. Tópico de número 2, eu quero falar com os irmãos o seguinte: Deus espera, mas Ele tem pressa pelo fruto. Deus não quer só presença, Ele quer frutos. Ou está dentro da igreja, fazer parte de um determinado departamento, ser líder de algum departamento, ou até mesmo fazer parte dos obreiros que compõem o altar, não significa ter frutos. Só a presença não agrada o coração de Deus. Só fazer parte de uma determinada, como se diz, denominação, não quer dizer que isso agrada ao coração de Deus. O que agrada ao coração de Deus é o resultado que você está produzindo para a obra e para Deus. Isso é o que agrada. Então quer dizer, irmãos, que se eu não tiver com uma conta de salário boa, se eu não tiver com um carro bom, se minha casa não for boa, Deus não está feliz. Não é esse o fruto que Deus quer. Não é esse o fruto que Deus espera que nós venhamos dar. O fruto que Deus espera de mim e de você são almas se rendendo aos pés do Senhor,
através do teu testemunho, através da tua conduta, através daquilo que você exala quando você fala, quando você ama. A presença, ela é boa, mas Deus não quer só a presença. Deus, Ele quer também o fruto. Todo ano o dono daquela plantação vinha visitar, mas ele não vinha só para olhar, ele vinha para pegar o fruto. E ele tinha um fruto especial, que era o fruto da figueira. Por que ele não se deliciava simplesmente com os frutos da uva? Por que ele não aproveitava aquele momento que ele estava visitando a sua plantação e comia uma uva verde, uma roxa, e saboreava para ver qual era a melhor? Não, ele vinha querendo o fruto da figueira. Glória a Jesus. O dono diz: corta. Obediência à voz de Deus. O dono vai olhar para aquela situação 3 vezes. Acredito eu que ele iria outras vezes. Mas tinha o momento do fruto da figueira. Tinha data especial. Eu acredito que em outras oportunidades ele ia visitar a sua plantação, pegar um cacho de uva, sentar na sombra e se deliciar com o fruto da sua plantação, do trabalho que ele pagava para ter. Eu acredito que em umas outras oportunidades, no decorrer do ano, ele ia visitar, ele ia observar, experimentar. Poderia ter uma uva de uma semente especial, ou daquela que nem semente dá, aquela uva docinha que não tem semente. Pensa no negócio chato, é comer uva com semente. Eu não gosto muito não, eu gosto daquela que tem semente, né? E aí eu fico observando e pensando com meus botões, o dono daquela imensa plantação, ele vem para se deliciar com suas uvas, mas ele está de olho naquela. Ele está de olho naquela figueira. Penso eu aqui, pensando comigo, que ele vem uns 3, 4 meses antes do fruto da figueira. Ele olha e vê ela bonita, florada. Esse ano vai ter filho. Esse ano eu vou comer desse fruto. E na data certa de dar o fruto, mais uma vez ele se decepciona. E ele vai se aborrecer com aquela situação. Ele vai chamar o gerente, o vinicultor, e vai dizer: o que é? Eu ainda estou perdendo tempo com essa terra boa, que eu gasto muito dinheiro para deixar ela fértil, com adubo, com água. Para que eu estou perdendo espaço com ela, sendo que ela não está me dando fruto? Corta e joga fora. Aleluia. Em terceiro lugar, a intercessão muda o destino. Aleluia. Fale comigo. A intercessão muda o destino. Glória a Jesus. O vinicultor aqui entra em cena. A parte mais importante da igreja e a parte que tem maior responsabilidade está sobre a vida do pastor. E o pastor se torna o vinicultor nesse momento. E ele é quem vai interceder pela minha e pela sua vida. Ele é quem vai apresentar a nossa vida diante do Senhor. E vai dizer: Senhor, ainda não. Dá mais uma oportunidade. O irmão vai conseguir chegar. Ele vai se posicionar, Senhor. O pastor tem essa responsabilidade
ou negligente. O vinicultor chama seu senhor com toda a paz e paciência do mundo e intercede pelaquela figueira. O Senhor, vem cá. Particular entre eu e o Senhor. Eu sei que o Senhor já investiu tempo e recursos nesta figueira e ela ainda não deu frutos. Mas espera só mais esse ano. Eu vou redobrar os meus cuidados com ela, mas não vou deixar as 99 se perder. O pastor entra em intercessão por uma, mas ele não tira a atenção das 99. E ele diz: só mais esse ano. Eu vou cavar, eu vou adubar, eu não vou prejudicar, porque a diferença do veneno fazer efeito está na dose, a quantidade certa, né? E o adubo, ele também mata, se botar na proporção fora do normal, ele também prejudica. Eu vou cuidar um pouco mais. Eu vou buscar um outro adubo, porque talvez esse não seja o adequado. Eu vou pesquisar. Eu vou perguntar ao chat GPT qual o adubo mais adequado. Eu vou no YouTube, no Google, eu faço pesquisa. Para ver, irmão, a minha PC deu um problema na bateria auxiliar, eu nem sabia que tinha bateria auxiliar. E deu problema. Apareceu a mensagem lá no computador de volta. Bateria auxiliar para os minutos. Jesus, e agora? Bronca. Eu fui pro chat GPT perguntar. Aí ele, calma, Piauí, isso não é Piauí, né? Calma, Piauí. É simples. Não prejudica em nada. É só um componente eletrônico. Explica onde fica ela, por mais simples. Viajei com defeito, não tem problema nenhum. Troquei e não deu certo. Mas o vinicultor chama o seu senhor, no particular, e diz: Senhor, eu vou cuidar dela. Eu vou redobrar a minha atenção para com ela. Eu vou cavar. A terra, eu sei que a terra é boa, a terra é preparada, mas ainda pode estar faltando alguma coisa. Essa é a oração do pastor, intercedendo pela igreja, intercedendo pela minha e pela sua vida. Eu posso confessar para vocês, Deus é minha testemunha, que depois que o pastor Feitosa assumiu essa igreja, depois que eu voltei, que eu me firmei, não estava desviado, mas o trabalho me comia todo o tempo. Foram 3 anos. 3 anos. Essa hora eu deveria estar passando na porta da igreja. Os irmãos que conhecem sabem, voltando do mercado. Sem vir para a igreja, porque o comércio tomava todo o tempo. Eu perdi 3 anos. Depois que eu volto e me alicerço novamente, a minha vida muda. Eu tenho um pastor que ora pela minha vida, que ele entrou numa campanha de 21 dias. E os irmãos sabem disso. Se os irmãos não viram o resultado, eu posso falar para você. Eu posso falar. Ainda ontem, meu filho, João Gabriel, estava sentado no balcão, ia lanchar, que todo sábado a gente costuma fazer o lanche, um hambúrguer, agora não dei pizza, mas dei hambúrguer. Semana passada o povo estava me ligando querendo pizza, moça, nem lembro, não tem esse negócio não. O outros, querendo pizza. E aí ele chegou, me deu um beijo na cabeça. Como é que você está? Graças a Deus, minha família, minhas filhas, você está com saúde, minha esposa está com saúde, as contas estão todas em dias, não tenho o que reclamar. Aí ele, você já fez um balanço para ver como que está os recursos? Então vamos fazer um balanço aí. Vamos somar então.
tive que comer física, fixa, né? Fora essa bagagem, combustível, lanche, roupa, calçado. Incrível que pareça, eu chego em casa, na mesa está lá uma papel. Você percebe? Está lá, você percebe? Abre, não come não. Eu abro, tem 5 caixas de sapato para mim. 5 uma vez só. Então, eu estou vivendo, igual eu estava falando para ele e para minha esposa, eu estou vivendo o melhor momento da minha vida. Tanto o espiritual, fui consagrado a presbítero. O ano passado, então, a minha vida teve agora um novo rumo. Por quê? Porque eu voltei, estou firme, e eu tenho um pastor que intercede diante de Deus pela minha vida, minha família. A minha vida financeira estava nesse, mas eu passei 3 anos de luta, de peleja, processo trabalhista. Ganhamos, Deus deu vitória em nome de Jesus, mas não deixa de ser problema, não deixa de não dar frutos. Eu não estava dando fruto, eu estava infrutífero. Aí eu volto, 3 anos depois, o ano passado, a vida agora começa a entrar num novo ciclo do fruto. Aí entra alguns dos irmãos que participam das nossas bênçãos também. Abençoei o presbítero Welber, depois nem sabia que tinha abençoado. Fizemos um negócio, vendi abaixo do preço, porque a pessoa sem querer. Não fazia nem ideia. Eu pensava que era o preço e é outro. Mas glória a Jesus por isso. Né? Glória a Jesus por isso. Aí tem o irmão William, que entra também na carona, com a irmã Mara e o irmão Samuel. Entra junto. Quando nós começamos a dar fruto, entenda isso. Quando você começar a dar fruto, o fruto não é só para você. O fruto não é só seu. Alguém vai se maravilhar com o seu fruto. E aí o viticultor chega para o seu senhor e diz: espera, me dá mais um ano. Não deixa eu correr aqui não, deixa eu ficar aqui 2 minutos. Eu volto a ler, não me entender. Me dá mais um ano. Eu vou trabalhar a terra onde essa figueira está. Eu vou botar mais adubo nela. Eu vou preparar. Se o ano que vem ela der fruto, bem, se não der, o Senhor pode mandar cortar. No começo da leitura, o vinicultor era o responsável para cortar. O dono chama ele e diz: pode cortar, porque ela está inútil ocupando a terra boa. Só que agora o vinicultor vai dizer para o seu senhor: se não der fruto, o Senhor pode mandar cortar. Ele não podia cortar. Em quarto lugar, Deus decide acreditar. Não é porque nós somos bonitos, não, meu irmão. Não é porque você é atraente, é porque Deus olhou para a cor dos teus olhos e decidiu acreditar em você. Não. Deus decide acreditar em mim e em você por causa da intercessão de alguém que está pagando preço. Tem alguém pagando preço pela minha e pela sua vida. E Deus decide acreditar porque alguém está pagando preço. O dono daquela plantação decide acreditar e dá mais uma oportunidade. Por quê? Porque alguém intercedeu, porque alguém se posicionou, porque alguém disse: eu creio que vai dar certo, eu creio, espera mais um ano que não vai o resultado. Glória a Deus. E aí Deus decide acreditar e dá mais uma oportunidade. Mais cuidado, mais tratamento. Eu deixo uma observação. O aperto que passamos, vez ou outra, não é castigo de Deus,
é o vinicultor nos tratando para darmos fruto. Quando você estiver passando por um aperto, quando você estiver passando por uma dificuldade, não é castigo. É o vinicultor te tratando, é o vinicultor te podando para que você venha dar frutos. Aleluias! Em quinto lugar, estou correndo para o final. A igreja sempre vai andar na contramão do mundo. Eu falei no começo que alguém decide plantar uma figueira no meio de uma plantação de uva. E ele não quer só olhar para aquela esplêndida árvore na época do inverno, no período da chuva, que fica bonito, fica verde, né? Ele não só quer olhar, ele não só quer estar debaixo da sombra, mas ele quer participar do fruto. E por que a igreja vai na contramão do mundo? Porque, olhando humanamente falando, aquela terra ela era preparada para uva, para um tipo de fruto. E alguém decide colocar uma figueira. Mas ele não só decide colocar figueira. Ele quer contemplar a beleza e saborear o seu fruto. A igreja vive na contramão do mundo. O mundo diz: não tem problema, fica do jeito que você está. Deus é amor, Deus te ama como você é, não te preocupa. E a Bíblia ainda vai dizer que Deus não faz acepção de pessoas. E Jesus ainda vai dizer: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados. E vai usar versículos isolados pela metade. Mas o dono, não. Isso não quero pela metade. Eu não quero de qualquer jeito. Eu quero por inteiro, por completo, e dando fruto, dando resultado. O Senhor, muitas das vezes, vai nos colocar em lugares, entenda isso? Em lugares para nós sermos a diferença, para nós fazermos a diferença, para nós darmos frutos. E não é para sermos igual ou parecer igual. A figueira já se destacava por si só, pela sua forma, pela sua aparência, já se destacava. Só que ela estava estéril, não estava produzindo. Se não está produzindo, o mundo está contente, o mundo está alegre. E ele vai bater nas costas e vai dizer: é assim mesmo, pai. É assim mesmo. Calma, fica tranquilo. Não esquenta não. Fica de boa. Isso é normal. Vai citar até um parente lá da chikungunya. Diz: vai fulano, está bem crente. É uma coisa, fica de boa. Esquece. Tem que ser igual. Não, não é para ser igual. Você foi chamado para ser diferente. Você já é diferente. E agora o seu fruto tem que produzir uma essência diferente do que o mundo quer. Em sexto lugar, a oportunidade tem prazo. O dono diz: se não der fruto, depois corta. Ei,
Entenda uma coisa: o tempo da igreja está acabando. Meu Deus. O arrebatamento da igreja está próximo. Está mais perto do que eu ou você podemos imaginar. Já está sendo gritado no mundo uma globalização mundial. Uma nova ordem mundial está surgindo. Só que, para ela vir à tona, a igreja tem que ser arrebatada. E ela já está pronta. Já estão gritando por ela. As grandes lideranças mundiais já estão com tudo preparado. E como diz a Bíblia, vai ser um abrir e fechar de olhos. A oportunidade tem prazo. O dono diz: se não der fruto, corta. Jesus vai falar sobre a videira verdadeira. Quem estiver e não der fruto, vai ser podada, jogada fora. A graça tem tempo. A oportunidade não é eterna. Não perca seu tempo. O tempo da oportunidade que Deus tem nos dado, não vamos nós perder por qualquer coisa, com briguinhas, com mexeriquinhos, coisas que desagradam aos olhos de Deus. O nosso tempo aqui é valioso. A todo tempo existe uma nuvem nos cercando, nuvem de testemunhas, vendo os nossos frutos, frutos bons ou ruins, doces ou amargos. Em sétimo lugar, existe o último ano. Glória a Jesus. Sétimo lugar e último lugar. Existe o último ano. O vinicultor chama o dono e diz: só mais esse ano. É o ano para dar o fruto. Porque se não der fruto, ela vai ser cortada. Ela vai virar carvão. Vai grupo de raça. Então vai ter um serventinho por último aí, né? Em sétimo lugar existe o último ano para cada um de nós. Aí eu te pergunto, esse último ano é para ser cortado ou o ano do começo de uma nova história? Para aquela figueira era o último ano, era o ano decisivo para a vida dela, para aquela figueira. Ou ela seria cortada, queimada, ou ela iria ter um ano frutífero e mais anos prolongando a sua vida. E eu finalizo essa noite deixando essa observação para a igreja. Será que esse não é o nosso último ano? Mas será que é o ano para sermos separados para cortar? Ou o ano de uma nova história? A história eterna, com Cristo na sua glória. Pense você, como está a sua vida? Faça você uma reflexão. Não se prenda à bênção simplesmente material, porque essa não vai para a balança. No dia, essa não vai ser contada na balança. Ah, comprei um carro novo. Ah, abri mais uma empresa. Ah, passei em mais um concurso. Ah, fiz mais uma faculdade. Essa
ficar aqui. A que vai subir é a espiritual. Quantas almas? Quantas você intercedeu? Quantas você pagou o preço do sacrifício, da oração e do jejum? Quantos você levou a ter um encontro com o Senhor Jesus? Essa é que vai pesar na nossa balança ao nosso respeito. Você tem dado fruto? Qual é o fruto que você tem dado? Eu quero orar com você. Em seguida, a equipe de louvor vai estar ministrando. Eu queria que nessa oração você falasse com Deus, fazendo você mesmo com Deus a sua reflexão. Pergunta para Deus se Deus está se agradando do seu fruto, ou se você está dando fruto para Ele. Porque nós temos um nome, Ele pagou o preço pela nossa vida. Como diz o apóstolo Paulo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então nós temos um dono que olha por nós. E Ele é zeloso. Ele observa as nossas vestes, se estão manchadas, como também os nossos frutos. Vamos orar, Pai. É no nome do Senhor Jesus, o teu Filho amado, que eu oro ao Senhor nesse momento. E eu quero te agradecer por essa oportunidade, onde a tua palavra foi ministrada, uma palavra simples, mas com um objetivo, com um propósito, e fazermos nós analisar a nossa conduta, olharmos para a nossa vida espiritual e vermos qual fruto estamos dando, ou se estamos dando fruto. Pai amado, é no nome do Senhor Jesus Cristo que eu te peço nessa noite. Ajuda-nos a fazer uma autoanálise espiritual sobre as nossas vidas, porque o Senhor nos confiou uma obra, o Senhor nos chamou para uma obra, o Senhor nos chamou para sermos e fazermos a diferença aonde passarmos, e nós precisamos do Senhor, precisamos do teu cuidado. Precisamos do cuidado do Senhor sobre a nossa vida. Pai querido, porque nós temos um dia de prestar contas com o Senhor por tudo que fizemos, por tudo que estamos fazendo e por tudo aquilo que ainda vamos fazer. Pai querido, eu quero te pedir em nome de Jesus, nos dá capacidade para compreender, para entender o teu mistério, em nome de Jesus. Amém. Além do rio azul, as ruas são de ouro e de cristais.
tem feito na minha vida, né? Às vezes a gente está meio ausente da casa do Senhor, mas eu já expliquei os motivos quais são, é para melhorar cada dia mais. E eu quero chamar aqui a Sara, né? Ela está com vergonha, pode vir, Sara. Você vai vir aqui que eu falei para a pastora, que você ia vir aqui contar o testemunho que nós oramos juntos pela bênção de Deus na sua vida. Pode vir? Venha. E logo em seguida, depois que ela falar a bênção dela, eu queria pedir para a igreja a oração, porque a mãe biológica dela descobriu essa semana que está com câncer de mama e vamos estar todos em oração para que Deus venha dar mais uma vitória. Amém. Não compensava. E aí eu fui trabalhando. Aí, no dia 4 desse mês, dia 4, eu estava fazendo odontologia de manhã e estava trabalhando de tarde até a noite, né? Aí eu falei para ele, eu falei, ó, eu vou sair. Aí ele, sai. O dia da sua decisão, a gente paga as coisas e vê o que faz. Eu falei, sim, vou sair porque eu estou distante da igreja, estou sentindo falta. Aí isso foi no dia 4. E aí eu tinha feito a inscrição do educador social aqui na escola, né? E aí a minha pontuação foi muito baixa. Aí eu falei, vixe, não vai dar certo. E tinha outras pessoas que tinham pontuação mais altas e que já tinham sido chamadas, né? Aí eu acho que Deus fez isso.